Olá, queridos, olá, queridas do canal Português do Aurélio. Sou o professor Aurélio Menezes, estou de volta, mais uma vez esclarecendo dúvidas de língua portuguesa, que aliás é o tema mais recorrente atualmente. Por quê? Porque muita gente continua insistindo e pedindo informações sobre essas palavras, sobre essa dificuldade entre escrever um determinado texto, em concluir um enunciado, às vezes fica em dúvida em relação a determinadas palavras e expressões, e nós estamos aqui esclarecendo essas dúvidas. Hoje vamos iniciar o nosso vídeo, já peço que você curta, compartilhe e comente este vídeo. Vamos esclarecer a seguinte dúvida em relação ao pleonasmo, que é uma figura de linguagem. O pleonasmo é uma figura de linguagem. Existe o pleonasmo vicioso e existe o pleonasmo literário. Inclusive, já preparamos um vídeo sobre este assunto. Mas uma pessoa mandou a seguinte indagação. Na minha opinião, ou na minha opinião pessoal, qual é a forma adequada? Na minha opinião ou na minha opinião pessoal? Já esclareço de chofre, logo de entrada, que a forma correta é na minha opinião. Porque na minha opinião pessoal é um pleonasmo. Quando eu falo na minha opinião, eu já estou automaticamente afirmando que a opinião é pessoal. Se é minha, tem que ser pessoal. Que eu sou, neste caso, a primeira pessoa. Eu sou a pessoa que fala. Se eu sou a pessoa que fala, é na minha opinião. Se fosse a terceira pessoa, na sua opinião. Mas neste caso, na minha opinião, já diz tudo. Não é necessário acrescentar a palavra pessoal. Porque o pessoal seria uma redundância. Já que eu me refiro à minha opinião, não há dúvida de que esta opinião é minha. E ela é pessoal. Então, é redundante. É desnecessário colocar a palavra pessoal. Embora muita gente faça isso, todo mundo faz isso, todo mundo se acostumou a usar dessa forma. Mas no texto não use, pessoal. No dia a dia, até que é admissível, até que se admite. Mas na hora da escrita, não use na minha opinião pessoal. Use apenas na minha opinião, porque é a forma correta. Se é sua opinião, se é minha opinião, já sei que é absolutamente pessoal. Não há nenhuma dúvida com relação a isso. Então vamos aqui também esclarecer uma dúvida em relação aos verbos. Aos verbos supor e transpor. Não são verbos extremamente usados, mas quem começa a escrever, quem vai escrever um livro, vai escrever um texto, vai escrever uma redação, acaba usando verbos diferentes. O verbo supor, os verbos derivados são verbos derivados, supor e transpor são verbos derivados do verbo por. São derivados do verbo por. Serão conjugados como o verbo primitivo, ou seja, como o verbo que veio antes, que no caso é o verbo por. Então, qual é a forma correta? Se você supor que o seu plano dará certo, vírgula, nós poderemos executá-lo. Essa é uma opção. E a outra opção, se você supuser que o seu plano dará certo, nós poderemos executá-lo. Olha aí a diferença. Se você supor ou se você supuser, qual é o certo e qual é o errado? O certo é se você supuser que o seu plano dará certo, vírgula, nós poderemos executá-lo. Esse supuser está se referindo a algo que ainda pode acontecer. Tá? É algo que ainda vai acontecer. Isso me gera uma incerteza, é algo futuro. Se você supuser. E ainda tem o se para indicar essa possibilidade. Indica a possibilidade de algo, de que algo pode ou não acontecer. Então, o correto é o quê? Se você supuser, porque aí o supuser é do modo subjuntivo, tá? Quando eu supuser, quando tu supuseres, quando ele supuser, quando nós supusermos,
quando vós supuserdes, quando eles supuserem. Portanto, temos aí o verbo supor, conjugado no futuro do modo subjuntivo. Este é o futuro do modo subjuntivo. Quando eu supuser. Aí, como tem o se eu supuser. Tá certo? Se eu supuser. Se fosse no presente, seria diferente. Que eu suponha, que tu suponhas, que ele suponha. Aí o presente do modo subjuntivo. Aí se fosse a outra forma de conjugação, o pretérito. Se eu supusesse, se tu supusesses, se ele supusesse, se nós supuséssemos, se vós supusesseis, se eles supusessem. Lembrando aí que temos a escrita com SS o tempo todo. Não é? Então há essa diferença. Portanto, a forma correta, qual é exatamente? Se você supuser que o seu plano dará certo, nós poderemos executá-lo. Aí está exatamente indicando essa possibilidade. E agora esclarecendo uma dúvida muito importante ainda sobre os verbos. No caso, sobre os verbos manter e conter, que são dois verbos derivados do verbo ter. Eles são derivados do verbo ter. Serão conjugados de acordo com o verbo primitivo, ou seja, de acordo com o verbo ter. Exemplo, vamos colocar aqui dois enunciados para que possamos esclarecer. Se você manter a rotina de treinos, vírgula, alcançará excelentes resultados. Este é o primeiro enunciado. Segundo, se você mantiver a rotina de treinos, vírgula, alcançará excelentes resultados. Qual é a forma adequada? Qual é a forma correta? Isso pode gerar uma dúvida na hora em que você escreve. Você vai escrever e fica naquela dúvida, como é que eu devo conjugar aqui o verbo deve estar em que modo, o verbo deve estar em que tempo. Há essa dúvida, em que pessoa. Surgem muitas dúvidas neste sentido. Então vamos lá. Se você manter a rotina de treinos, vírgula, alcançará excelentes resultados. Esta é a forma inadequada, incorreta. Não é adequada. Essa é uma forma equivocada. Qual é a forma correta, ideal, de acordo com a norma? Se você mantiver a rotina de treinos, vírgula, alcançará excelentes resultados. Se você mantiver, alcançará excelentes resultados. Tá certo? Por quê? Porque aqui eu estou falando de algo que vai acontecer e que está sob a condição de você manter ou não. Então, se você mantiver os treinos ou a rotina de treinos, alcançará excelentes resultados. Portanto, essa regra, essa lógica, segue a mesma norma, segue a mesma regra. Você não pode usar se você manter. O correto é se você mantiver. Se você mantiver a rotina de treinos. Aliás, esse é um erro muito comum. Né? Tem até uma piada que se faz por aí, que se coloca da seguinte forma: se é para manter a ordem, vírgula, eu manto. Que é uma brincadeira, é uma piada. Porque, na verdade, o correto é: se é para manter a ordem, vírgula, eu mantenho. Eu mantenho é presente. Eu mantenho, tu mantens, ele mantém. Nós mantemos, por aí vai. Tá certo? Então, se eu mantenho, é presente. Então, eu não posso dizer eu manto, até porque seria totalmente absurdo. Portanto, estamos aí esclarecendo mais dúvidas, estamos concluindo aqui o nosso vídeo de hoje, esclarecendo mais dúvidas de língua portuguesa. Eu espero que esse conteúdo esteja agradando. Por favor, mande a sua resposta, o seu retorno, continue acessando o nosso canal, o Português do Aurélio, ativem o sininho para receber notificações, inscrevam-se no canal, fazer a inscrição também é importante, porque vai melhorando a cada dia o engajamento do nosso canal, porque o único objetivo deste canal qual é? Exaltar a amada língua portuguesa. Este é o único objetivo do canal O Português do Aurélio. Também deixem os likes,
deixem os joinhas e nós aqui vamos produzir novos vídeos. Se achar pertinente, faça comentários e também envie, sugira novos conteúdos, sugira a produção de novos vídeos. Agradeço a atenção de todos. Um grande abraço e fiquem com Deus.